Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos começar a nossa live de terça com som ao fundo de cachorras, não, é uma cachorra só, brincando com sei lá o que. Tudo bem? Oi, Elaine, olá, tudo bom? Olá, Los Cabrones. Oi, Rita, tudo bem? Como vocês estão? Muito bem, oi, Barros. Oi, Slane. Oi, Bru. Tudo bem com vocês? Tudo bom? Como vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre a fase aguda da paralisia facial. E vocês mandaram tantas perguntas legais que eu vou depois dar uma boa baseada na live em cima delas, que estão muito boas as perguntas. Vamos lá. Oi, Grazi. Oi, Helena. Muito bem. Oi, Murilo. Tudo bem aí com vocês? Então vamos lá. O que é a fase... Vocês estão me ouvindo bem? Me fala aí se estão me ouvindo bem. Oi, Ingrid. Oi, Dani. Oi, Cleude. Oi, Ginger. Ginger, por favor, né, filha? Você não tá vendo que eu tô na live? Oi, Conceição. Tudo bom? Me fala se vocês estão me ouvindo bem. Bom, vamos lá, obrigada. Vamos lá. O que é a fase aguda da paralisia facial, né? Então, eu sempre falo aqui de fase flácida, fase de recuperação de movimento, fase de sequelas, mas agora eu venho com fase aguda. Pois é, quando a gente fala aguda e crônica, está relacionado com o tempo. O momento do evento, ou o momento que aconteceu a paralisia facial até agora. Então, na paralisia facial, a gente entende como fase aguda. É aquela fase do momento que aconteceu, ou que você acordou com a paralisia, ou que você fez uma cirurgia e teve um comprometimento do seu nervo, e aí acordou da cirurgia com... Nesse momento, ou teve um trauma e teve a paralisia facial. Deste momento até mais ou menos cerca de um mês, é considerado a fase aguda da paralisia facial. Depois disso, entre um mês e 3 meses é a subaguda. E aí depois de um mês até 3, 4 meses é a subaguda. E depois já vai para a fase crônica. Ou seja, esse daí não é o que determina como está o seu rosto. Só fala de tempo, tá bom? Não fala de como o seu rosto deveria ficar ou está por causa do tempo. Uma coisa que é muito importante a gente diferenciar é fase de o que o rosto apresenta de tempo. Então, assim, pode falar assim pra mim, várias vezes perguntam assim, já tô com 3 meses de paralisia facial, eu já tinha que ter voltado? O tempo não é o que vai determinar o que vai acontecer com o seu rosto. O que vai determinar o que vai acontecer com o seu rosto é o grau da sua lesão. Oi, Ana, tudo bom? O que vai determinar o que vai acontecer é o grau da lesão. Então, pessoas que têm uma lesão muito pequenininha conseguem uma boa recuperação mesmo estando na fase aguda, mesmo nesse primeiro mês. Pessoas que têm uma lesão muito importante, como uma secção do nervo, né, ou sofreu uma cirurgia que durante a cirurgia o nervo foi muito traumatizado, pode passar 6 meses, 1 ano e não ter retorno nenhum. Então ele permanece na fase flácida, mesmo já tendo passado muito tempo. Então, de novo, vamos retomar. Vamos falar em tempo. Fase aguda é quando acabou de acontecer os primeiros momentos, o primeiro mês. Fase crônica é quando já faz muito tempo, mas isso não determina se o seu rosto vai melhorar ou não. O passar do tempo não determina se o seu rosto vai melhorar ou não. Fica muito claro para vocês? Outro dia eu fiz uma avaliação de uma paciente, ela falou assim para mim, ontem, por sinal. Ela falou assim, nossa, eu tô há quase 1 ano com paralisia facial e ainda não resolveu. Não é o tempo que vai dizer se ele vai resolver ou não. Porque a paralisia facial não é uma patologia que o tempo resolve. O tempo ajuda,
mas se você faz o tratamento correto e o grau da sua lesão foi pequenininho. Deu para vocês entenderem que tempo e recuperação são coisas completamente diferentes? Mandem perguntas relacionadas à parte de tempo agora, para se vocês tiveram alguma pergunta que eu vou ver. Deixa eu ver aqui se tem nas perguntas falando de tempo. Tem a pergunta da Ingrid, que tá aqui perguntando qual é o tempo agudo, né, que é 1 mês. Deixa eu ver. O que mais? Tá bom, tem outras perguntas com relação a isso. Fui ontem no neurologista e falei que tava com 2 anos. Ele falou que dá pra voltar. Dá pra melhorar, Conceição, mas não significa que 2... É mais ou menos isso. Não é falar assim, o seu rosto volta em 1 ano, volta em 2 anos. O tempo de regeneração, ele já aconteceu. Normalmente, a regeneração, ele é um processo que começa a partir do momento que teve a lesão e ele vai recuperando, vai acontecendo e dura mais ou menos aí 1 ano. Esse é o tempo de regeneração. Depois de 1 ano, o que acontece é a consequência da regeneração e a consequência da intervenção que a gente faz. Então, você regenerou e aí o músculo tem que ganhar um pouquinho de força, os tecidos têm que permitir movimento. Então, isso aí que é o tempo depois vai causar. Mas não é que com 2 anos, depois de 2 anos, você ainda tem um nervo se regenerando ali, tá? Então, vamos lá. Diferente. Uma coisa é tempo e outra coisa é fase da paralisia. Fase da paralisia é aquela que vocês já sabem, ou é a fase flácida, que o rosto está completamente escorrido e não tem movimento, ou é a fase de recuperação do movimento, que começa a aparecer movimento, mas ainda falta, tem músculos que não estão com força, podem aparecer contraturas. E outra coisa é a fase de sequelas, em que já tem contraturas e cincinesias. O tratamento, já vou responder a pergunta da Ingrid aqui. O tratamento da paralisia facial não está relacionado ao tempo. A reabilitação, o tratamento de reabilitação está relacionado à fase motora que o paciente se encontra. Então, eu vou tratar o rosto do paciente de acordo com o que eu vejo, não pelo tempo. Eu vou tratar, se ele está na fase flácida, eu tenho alguns objetivos. Se ele está na fase de recuperação do movimento, ele tem os da fase flácida e mais outros. Se ele está na fase de sequela, ele tem outros ainda. Então, significa que eu vou tratar não o tempo, eu vou tratar o rosto do paciente. Então, não é que o tratamento é diferente, depende. Se você tem um paciente na fase aguda que passou nesse mês por fase flácida e fase de recuperação do movimento, nesse primeiro mês o tratamento dele é 1. Agora, você tem um outro paciente que começou na fase flácida e não mudou nesse mesmo mês, o tratamento tem outros objetivos. Deu para entender, Ingrid? A Aline diz que com 7 anos o rosto ainda tá voltando. Não mais em consequência de regeneração, porque o movimento não depende somente de nervo. O movimento depende de nervo, de músculo, de pele, de face, de tudo isso, certo? Então vamos lá, vamos falar o que o paciente com paralisia facial, no momento agudo, como que deveria ser esse processo como um todo. A primeira coisa deveria ser, estou com paralisia facial, corre para o pronto-socorro. Porque quanto antes começar o tratamento medicamentoso, melhor vai ser as chances de recuperação. O tratamento medicamentoso, ele tem 2 funções. Tratar a causa, tá? Então você vai tratar, é uma infecção, é uma inflamação viral, foi um trauma, então você vai tratar a causa. E outro medicamento, que é o corticoide, serve para diminuir o processo inflamatório, diminuir a compressão sobre o nervo e assim favorecer
com que essa degeneração seja menor e aí você consegue um processo de regeneração maior. Se você tem um nervo que tem 10 mil fibras, como é o nervo facial, e você começa com um pouco de inflamação por causa do vírus, no primeiro dia você machucou 1000 fibras. Se você tomar o corticoide na dosagem certa, você pode parar aí nessas 1000 ou 1500 fibras que foram machucadas. Se você não toma nas primeiras 72 horas, essas 1000 fibras machucadas passam a ser 3.000, 5.000 fibras. Então, é importante tomar o medicamento de imediato, o mais rápido possível, para evitar que mais número de fibras sejam machucadas, tá? Então, assim, o que deve ser feito? O que é o ideal? Ju, eu fico muito sentida que isso tenha acontecido com você, tá? Porque o que é o ideal? Você vai para o pronto-socorro, o médico vai te olhar, o diagnóstico da paralisia facial, não precisa de exame. Você vai olhar, você vai colher a história, você vai perguntar o que aconteceu, o que foi, o que aconteceu antes, o que você sentiu, faz os movimentos para mim, você já tem o diagnóstico de paralisia facial. Já dá para começar o medicamento, o corticoide pelo menos, e continuar uma investigação que vai complementar com o tratamento da causa, que é ou um antiviral ou um antibiótico, tá bom? Então, no pronto-socorro, essa deveria ser a forma de ser tratada. É claro que eles vão fazer uma tomografia para descartar um AVC, não é essencial que faça, tá? Não é essencial, mas pode ser. Mas pode ser feito. Vão fazer exames de sangue para ver como que tá o organismo? Não é essencial que faça, mas pode ser feito. O essencial é olhar, colher a história e é dessa forma que é feito o diagnóstico da paralisia facial. Não precisa de exame, a não ser que na história tenham mais dados que levem a entender que não é uma paralisia viral, que não é uma paralisia de Bell ou uma síndrome de Hansen-Hunt. Se na história falar, tem alguma coisa aí que preciso investigar mais, aí sim vão ser feitos novos exames, porque o diagnóstico correto é essencial. Sem o diagnóstico correto, você não consegue tratar com o medicamento adequado. Isso tudo quem faz é o médico. Essa é a primeira coisa. Ele vai lá e vai te fazer o diagnóstico da causa da paralisia facial, dar os medicamentos que normalmente, como cerca de 80% das paralisias faciais periféricas são de causa viral, então aqui eu tô falando de 80% dos casos, ou paralisia de Bell ou síndrome de Hansen-Hunt. A paralisia de Bell chega a ser 70% de todos os casos de paralisia facial periférica e a síndrome de Hansen-Hunt 10%, então dá 80% no total. Então, normalmente essas são as causas e o tratamento tem que ser corticoide antiviral. Tá? Até semana passada teve uma aula do Dr. Paulo Lazzarini, que, como eu já falei, é um médico que mais fala sobre paralisia facial aqui no Brasil, e ele reforçou que é sim indicado o uso de antiviral na paralisia facial ou síndrome de Hansen-Hunt ou paralisia de Bell. Não é exclusivamente corticoide. É sim utilizado o antiviral, tá? Tava tendo uma discussão há uns meses atrás que não precisava mais, mas não, ele também confirmou, mostrou os mesmos artigos que eu já mostrei aqui, que confirmam que sim precisa desses dois. Bom, você foi lá no médico, ele deu os corticoides. Próxima coisa que ele vai te falar, o cuidado com os olhos, porque o olho pode não estar fechando adequadamente. Então, o cuidado com os olhos, o que envolve? Envolve o colírio sem conservante, envolve normalmente uma pomada para utilizar à noite e o fechamento adequado do olho. Normalmente a forma que eles mandam fechar o olho não é o ideal, infelizmente. Às vezes usa tampão ou pede para pôr o micropor. Mas como eu já falei aqui para vocês algumas vezes, a melhor fita para fechar é essa fita de silicone para peles sensíveis. Porque ela não tira os cílios, ela não deixa cola. E se vocês virem aqui, tem um videozinho meu explicando de uma técnica que eu aprendi para fechar o olho da melhor forma, que não abre realmente o olho à noite, porque você precisa ocluir o olho à noite. Então, no pronto-socorro, o que deveria ser feito é isso.
avaliar a etiologia, prescrição do corticoide e do medicamento para tratar a causa, que pode ser antibiótico ou um antiviral, tá? E o cuidado ocular. Você vai para casa e aí às vezes o médico pode falar: olha, só começa a fisioterapia depois de 15 dias. Porque o processo de degeneração do nervo se completa com 15 dias depois do evento. Só que neste período de 15 dias, o que acontece? Vamos falar só da parte motora. O músculo não está movimentando aquela pele, o rosto não está se movimentando. Se você não entrar com uma abordagem de fisioterapia, de reabilitação, para manter a saúde daquele músculo, com a bolsa de água morna, massageamentos, alongamentos para manter a elasticidade do tecido, em 15 dias, o seu rosto vai criar muitas aderências, o seu músculo vai ter menos vascularização, o que vai atrapalhar para que daqui a 15 dias, quando começar teoricamente a voltar aos movimentos, mas muitas vezes ele já volta antes, se ele começar a voltar aos movimentos, você perdeu um tempão aí, porque você deixou, você não. O seu rosto acabou ficando aderido, ficando sem mobilidade, porque você vai ter que fazer por ele da melhor forma, não é fazer por ele de qualquer jeito. Então, é sim indicado a fisioterapia, a reabilitação de imediato. Para quê? Para a gente manter saúde ocular, o fisioterapeuta vai te indicar, o fisioterapeuta especializado vai te indicar qual é a melhor forma de manusear o seu olho, como fechar o olho, quais manobras você já pode começar a fazer, tá? Então, fisioterapia especializada. Vai fazer mobilizações e massagens e alongamentos para manter a permissão de movimento do rosto, ou seja, manter a elasticidade, evitar aderência. Vai começar com a bolsa de água morna dos dois lados para relaxar um lado que vai estar compensando e favorecer a vascularização do outro. Então, é essencial. E mais do que isso, ele vai te orientar sobre o que está acontecendo com você e o que você não pode fazer nesse período. Por que o que está acontecendo com você? Porque nesse primeiro momento, nos primeiros 10 dias, você ainda pode ter piora do quadro. Então hoje, por exemplo, você teve a paralisia e você paralisou parcialmente, ainda tem um movimento. Você vai no pronto-socorro, começa a tomar remédio e daqui 3 dias você tem piora. E aí você fala: poxa, o remédio não tá favorecendo, o remédio não tá funcionando porque eu tô piorando. Mas é assim que acontece. Só que você precisa ser orientado quanto a isso. Porque se você não for orientado, você vai assustar. Você vai falar: poxa vida, eu tô piorando, o que eu faço agora? Mas não, é normal acontecer. Por isso até que, por exemplo, quando eu vou avaliar um paciente, se ele chega para mim 1, 2, 3 dias, até 5 dias da lesão, eu não faço avaliação com as escalas, a avaliação completa dele na primeira sessão. Porque eu sei que ele ainda pode piorar e aí eu vou perder a referência. Eu vou avaliá-lo depois do pior momento. Então, o pior momento é em torno de 7 a 10 dias. Se a lesão for muito pequenininha, entre esses 7 a 10 dias já começa a melhorar, tá bom? Que é ótimo. Mas pode ser que sim, eu tenha piora. E o paciente precisa ser orientado quanto a isso. Falar: olha, pode acontecer isso, não assuste e tudo mais. Fora isso, o que eu vou orientar para o paciente? O que ele não pode fazer. Por quê? O médico fala para você assim: fisioterapia depois de 15 dias. Quem de vocês aqui não vai procurar qualquer coisa no YouTube, vai entrar em grupo, vai procurar aqui no Instagram, vai olhar videozinho de gente fazendo choquinho, não sei o que, pra tentar resolver logo? Você não vai ficar esperando, você vai procurar. Só que neste procurar, pode ser que você entre em contato com coisas que são ruins pra você. Então é responsabilidade do fisioterapeuta nesse momento mais agudo de falar: olha, o que você não pode fazer? Vamos lá, todo mundo aqui já sabe o que não pode fazer. Não pode fazer mascar chiclete. Por que não pode mascar chiclete? O mascar chiclete, ele estimula músculos mastigatórios, masseter e temporal.
Esses músculos não são afetados pela paralisia facial porque eles são inervados por um outro nervo, que é o trigêmeo, a parte motor do trigêmeo, tá? Então essa é a primeira coisa. Segundo, existe uma anastomose. O que é uma anastomose? Uma ligaçãozinha que liga o nervo do trigêmeo com o nervo que leva a movimento a esse músculo. Aí você fala, pronto, é por isso que eu quero, vou mastigar porque aí eu estimulo esse músculo. Só que você vai estimular de uma forma não seletiva. O que é uma forma não seletiva? É um movimento contra o natural. E o que você quer não é... Vamos pensar no movimento de mascar chiclete? Qual é o movimento de mascar chiclete? Quem aqui tem sequela? Olha o meu rosto. Não é exatamente isso que aparece quando você tem sequela? O rosto mais alto para o lado da paralisia? Então, por mais que você não veja o movimento acontecendo, a informação lá dentro no cérebro tá indo para esse sentido, que é assim que o rosto tem que funcionar. E não é. A gente tem que funcionar o rosto com movimento seletivo, com movimento natural. Então, não dessa forma. Chiclete foi. Por exercício de encher bexiga. Primeiro, vai ser extremamente frustrante para o paciente tentar encher bexiga. Eu não consigo encher bexiga. Não sei encher bexiga, não consigo. Imagina um paciente que não tem orbicular, que o rosto tá flácido, você vai tentar, vai fazer força, vai contrair tudo ao mesmo tempo. De novo, movimentos em massa e frustração. Vai para o movimento assimétrico, vai tentar encher a bexiga sem saber como movimentar o rosto, vai contrair qualquer coisa que não é o movimento normal. O uso de canudo é a mesma coisa, só que o uso de canudo tem outra coisa também. O uso de canudo, ele não vai ser simétrico, o paciente não vai conseguir fazer o movimento correto de contração de orbicular no meio. E além disso, o uso de canudos estimula a contração de bucinador, que é um músculo gigante que fica aqui, lá dentro, bem dentro da bochecha, e ele é um dos vilões na fase de sequela. Pra que eu vou deixar um músculo que já vai ser vilão lá na frente fortalecer muito antes do que todos os outros músculos, tá? Então, de jeito nenhum. Chiclete, canudo e bexiga, não. Gelo. Perguntaram aqui do gelo. Por que não o gelo? O gelo, ele primeiro diminui vascularização. Lembra que eu falei do que precisa o músculo? Ele precisa de sangue. Ele precisa que o sangue leve todos os ingredientes para regeneração e para manter a saúde do músculo. Agora, se eu coloco gelo, eu tô tirando o sangue. Eu não tô deixando ele chegar porque o vaso tá pequenininho. Só daí ele já não seria indicado. Segundo, o gelo diminui a condução nervosa. O gelo não deixa que o estímulo nervoso passe. Gente, não é isso que a gente precisa? A gente não precisa de estímulo nervoso passando? Então, nada de gelo. Além disso, o gelo estimula a contração em massa. Quem passou pelos dias de frio aqui, já pensou naquele dia de frio terrível? Alguém pega e põe a mão gelada no seu rosto. O que você vai fazer? Contrair tudo. Se você vai contrair tudo, de novo, não é um movimento seletivo, não é um movimento natural. Corta o gelo da lista também. Eletroestimulação. Aqui também, graças a Deus, todo mundo, ninguém perguntou aqui, eu vi rolando umas perguntas, ninguém perguntou sobre eletroestimulação, ainda bem. Eletroestimulação tem N fatores. O pior deles, a eletroestimulação estimula o nervo a crescer. Aí lá vai vocês falarem, gente, olha aí, eu não preciso que o nervo cresça. Não. Por que a gente não precisa que o nervo cresça? Vamos imaginar aqui, deixa eu pegar as minhas canetas. Fazia tempo que eu não pegava minhas canetas. Imagina que isso aqui era um nervo, tá? E aí ele teve desculpa, não era um nervo, é uma fibra dentro do nervo. E aí ele machucou, tá? Pera, deixa eu fazer direito. Cadê? Tá faltando uma caneta, baby. Vamos de 4 só. Ó, então tá. Imagina que isso daqui, tá? Essa daqui, eles se separaram e esse aqui continua junto. Se esse aqui crescer,
o rosinha, ele vai, ó, para qualquer lugar, tá? Qualquer lugar. Ele não vai para o mesmo caminho. Agora, se esse daqui, ó, que tá do ladinho, crescer para cá e crescer um pezinho, ele vai ficar um do lado do outro, você entendeu? Quando você tem um crescimento passando pelo local da lesão, o nervo vai esse fiozinho, não o nervo, a fibra nervosa vai crescer para lugares que não são o lugar original. Agora, o que a gente quer é que as fibras que estão íntegras, lembra que eu falei lá no começo? Ah, tem 10 mil fibras, eu lesionei e machuquei 2.000. Eu quero que as outras 8.000 mandem pezinhos para as fibras que estão do ladinho, não para que tá lá longe. Por quê? Mandar fibra para o que tá lá longe, fazer com que a fibra cresça e passe pelo local da lesão, é dar cincinesia. Esse é o ponto 1. Ponto 2. Deixa eu respirar. Ponto 2. A estimulação elétrica dada pela eletroestimulação, a contração muscular dada pela eletroestimulação produz contrações muito mais rápidas, com uma intensidade maior do que o músculo normalmente faz. Como o músculo que passou por uma lesão nervosa periférica, ele é um músculo que fadiga rápido, o que acontece? A eletroestimulação vai fazer com que eles fadiguem demais. Mesmo que você fale assim, Grazi, eu vou fazer... Isso é o meu monitor que tá ligando aqui, porque senão fica escuro. Tô no Stranger Things. Então, essa contração que você fala assim, mas ele fez só 5 minutos. Gente, imagina 5 minutos você dando risada no seu máximo, sendo que não é uma risada, tá? É uma contração assim, ó, no seu máximo por 5 minutos. É muita coisa para um músculo que não tem condições de fazer isso. Quando um músculo entra em fadiga, ele libera um monte de substâncias que deixam toda a região com aderência. Adere músculo com músculo, fibra muscular com fibra muscular, pele com fáscia, fáscia com pele, e o rosto fica extremamente rígido, tá? Extremamente rígido. Então, ó, promove estimulação longitudinal, que é essa que vai para o caminho errado, fadiga o músculo, cria aderências e mais ainda, né? Contração em massa. Gente, não tem como você pegar um lugarzinho só. Já deu para entender que isso não é estimulação? Não, né? E aí vem o outro, que são as mímicas faciais. E aí vem a pergunta, gente, se eu não vou fazer exercício de mímica facial, como que eu vou recuperar esse rosto? Simples. Não é simples. Não é simples. É por isso que eu fiquei gravando tantas horas para dizer que é simples tratar a paralisia facial, porque não é. Mas o raciocínio é simples. A expressão facial, ela é comandada por um centro que fica bem aqui no meio do cérebro, não fica em cima, ele fica no meio, e ele é responsável por movimentos automáticos. O que são movimentos automáticos? São movimentos que a gente não precisa pensar, eles acontecem sem a gente pensar, sem a gente ter consciência deles. Quando a gente tem a paralisia facial, a gente não tem problema neste centro de comando, a gente tem problema no fiozinho, mas no centro de comando não. Então, eu não preciso ensinar o rosto a se movimentar, porque eu não tenho problema no comando, eu tenho problema na condução. Então, o princípio para tratar a paralisia facial não é ensinar movimento e você fortalecer o músculo, falar para o paciente, levanta a sobrancelha, não vai estimular o nervo a crescer. Então, o que você precisa pensar no tratamento da paralisia facial é em permissão de movimento, liberdade de movimento. Você precisa liberar o rosto para, conforme for aparecendo o movimento, ele está em... Espera que minha bateria está acabando. Está em condições de fazer a expressão. Deu para entender isso que eu falei? Quando a gente faz a mímica facial, a gente está fazendo movimentos pensados. Então, eu estou trocando o caminho lá dentro. Movimentos pensados são movimentos com alto índice de erro. Se eu peço para o paciente, levanta a sobrancelha, e ele não tem condições de levantar a sobrancelha, ele vai fazer...
tentar de tudo, contrair tudo, por mais que você não esteja vendo essas compensações. Então, o exercício de mímica facial também é contraindicado, porque ele vai favorecer ao erro, ele vai deixar um movimento que deveria ser automático passar a ser muito consciente, e movimento consciente é um movimento com mais compensações. Mímica não, Camila, mímica não. Tá? Então você vai falar o que eu vou fazer com o meu paciente. Primeiro, eu vou respeitar se já tá aparecendo movimento ou não, e eu vou analisar cada movimento, mesmo na fase aguda. Não que eu não peça movimento para o paciente durante a sessão, mas eu não peço para treinar, eu peço para avaliar o que eu tenho que fazer para permitir o movimento, tá? Então eu vou avaliar e vou pensar, esse paciente tem condições, esse músculo tem condições de fazer este movimento, por exemplo. Imagina que alguém bateu na sua porta com uma caixa de vinho, você faz, é isso que você vai pedir pro paciente, tá? Então, e você vai avaliar. Levantou a sobrancelha, o que você vai fazer, Camila? Você vai fazer meu curso que vai ser lançado daqui a pouco, tá? Que aí você vai entender tudo, como que você vai tratar a paralisia facial. Então, assim, você pede pro paciente, imagina que alguém chegou com uma caixa de vinho para você na sua porta. Você faz... O paciente fez o movimento e você vai estar avaliando. O frontal tem condições de fazer, ou seja, o nervo já chegou ali. Se o nervo não chegar, não adianta você pedir para ele 500 mil vezes de levantar a sobrancelha, que ele não vai fazer. Segundo, o que está limitando esse movimento? Quais são os pontos que estão com aderência ou encurtamento que não estão permitindo? Eu posso ter, por exemplo, esse encurtamento aqui, ó, de corrugador, que quando ele faz, ó, tá vendo? Eu não vou levantar se o corrugador tá como que chama, tá aderido ou tá encurtado. E outra coisa que aí não é na fase aguda. Na fase aguda não tem a restrição. A restrição é só na fase de sequela, que são as cincinesias. Então, na fase aguda, eu tenho que observar encurtamentos, as limitações, encurtamentos e aderências. Pode começar num paciente que está com recuperação muito rápida na fase aguda, no final da fase aguda, ele pode começar a ter contraturas musculares, porque a recuperação dele está muito rápida e o músculo está fadigado, então ele pode ter contraturas, mas não cincinesias ainda, tá? Então vamos lá. Vou começar com as perguntas de vocês que estão aqui, tá bom? Então vamos lá. Cadê? Olha, quantas perguntas, que bom. Gente, mandem aí perguntas, perguntem as perguntinhas. O Jefferson falou que essa live é essencial para quem se pergunta com o tempo. Sim, não é o tempo que vai fazer. E até no futuro, tá? Na fase de sequela, você falar para mim, Grazi, tenho 15 anos de lesão, não vou melhorar mais. Vai, tem coisa para melhorar, tenho certeza. André, dia 7 completa 4 anos. Tayana, fase crônica. Primeiro mês, como deve ser a frequência da fisioterapia? Olha, Tayana, depende, tá? Depende muito de como o profissional trabalha. Não tem uma frequência específica, mas você fazer muita frequência pode levar a sobrecarga. Porque se o profissional não for especializado, ele com certeza vai te mandar fazer exercício. De levantar, de fazer bico, de fazer sorriso. E isso vai fadigar mais o seu rosto. Um profissional especializado, tirando a fase do laser, que eu já vou falar sobre ele, você pode fazer 1 ou 2 vezes por semana. Então, eu tenho os meus pacientes normalmente na fase aguda fazem 1 vez por semana. Por quê? Eu oriento muito bem sobre o que ele tem que fazer em casa, de mobilização, massagem, para não levar a uma restrição, uma limitação, porque aí ele consegue ir tendo melhoras entre as sessões, tá? Olha, Andréia, eu não sei dizer quanto ao seu rosto voltar exatamente ao normal, porque faz 4 anos, mas melhorar, ele pode melhorar sim. Vamos lá, Fabrícia, tive há 10 dias, onde encosta a cabeça dói. Fabrícia, me responde aqui, eu não sei se você já respondeu, eu não sei se você perguntou aqui. Que você falou que você sente muita dor no ouvido e próximo à nuca.
eu preciso que você me responda o seguinte, Fabrícia, se você ainda tá tomando medicamento e se essa dor, você falou que é só no ouvido e na nuca, né? Me fala aqui, Fabrícia, se você ainda tá tomando medicamento, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Que a Ju Stefani falou que o médico não passou. Que foi em janeiro desse ano e até hoje não recuperou. Isso me corta o coração, tá? Conceição, acho que o meu foi viral pela herpes, porque uns dias antes meu lábio estourou um carocinho. E pode ser, tá bom? Pode ser. Deixa eu falar uma coisa importante sobre o medicamento. Não adianta somente tomar o medicamento tem que ser na dosagem correta. Infelizmente, uma das coisas que acontece muito é o medicamento, os pacientes virem com uma dose menor ou por um tempo menor. Então, não é simplesmente corticoide ponto, não. Quanto de corticoide, por quantos dias, como vai fazer o desmame. No aciclovir, dificilmente, ou no antiviral, dificilmente eles erram a dosagem, mas no corticoide, sim. Então, isso acaba se tornando um problema. Porque não é simplesmente tomar o corticoide, tem que ser tomar o corticoide na dose correta, pelo tempo correto. Que bom, a Jane falando que tem um tivanoma e de 6 em 6 meses faz ressonância para ver se cresceu e faz 5 anos que está do mesmo tamanho. Que bom! A Conceição fez 5 dias com fisioterapia, fez com 5 dias, começou. Já respondi do gelo. O Barros está falando, boa explicação. O problema é que neurologistas e fisioterapeutas não sabem ao certo o que falar. Eu acho que depende muito da especialidade, né, Barros? Então, assim, quanto mais você estuda, quanto mais você é especialista, eu acho que você consegue dizer melhor, porque você estuda mais sobre isso. Carol dizendo que um paciente recebeu orientação de chupar cana. Santa mãe do guarda, imagina o bucinador. Loja Marlin Fashion, 12 dias com paralisia pela segunda vez. Estou apavorado. Não fique apavorado. Primeiro precisa saber se você está tomando o medicamento na dose correta e como está sendo a sua evolução. Lembra que eu falei que ainda até 10 dias ainda é perigo de piorar, mas não assuste com relação a isso, tá? Deixa eu ver. 8.000 chicletes. Vamos falar do laser? A Ana Paula perguntou do laser aqui. Quando a gente fala de tratamento na fase aguda, o laser é um ótimo tratamento, tá? O laser infravermelho. O que ele vai fazer? O laser infravermelho ele vai ajudar a diminuir a degeneração, que é ótimo. Só que ele tem que ser utilizado enquanto não há movimento. O nervo, depois que passa pelo processo de degeneração, quando ele retorna, quando ele é regenerado, ele fica mais fácil de ser ativado, mas fica mais fácil do que o normal de ser ativado. Então, até as pessoas que tiveram recuperação completa falam assim, Grazi, mesmo quando eu já recuperei tudo, mas eu tô meio tensa, eu percebo que o meu lado do rosto que eu tive a paralisia fica diferente. Eu olho no espelho, tá igual, mas eu percebo. Isso tá relacionado porque o nervo fica mais sensível aos estímulos. Se a gente for pensar que com o uso do laser eu vou favorecer a regeneração e deixar esse nervo mais apto a passar o estímulo, eu não sei se você fazer o laser na fase de recuperação do movimento, ou seja, nos ramos do nervo facial onde já tem movimento, se eu não vou facilitar isso mais ainda, que pode atrapalhar o movimento natural, deixando esse rosto mais tenso. Na fase de sequela, não, a não ser que seja muito pontual. O paciente está com dor neste local e eu faço laser pontual na parte muscular, não no ramo mais, na parte muscular, para tentar diminuir a dor. Mas mesmo assim, eu acho que a gente tem recursos manuais muito melhores para diminuir a dor do que o uso do laser. Eu acho que o efeito é melhor.
Então, a minha recomendação em particular é utilizar o laser infravermelho na fase aguda somente nos ramos do nervo facial em que não há movimento. Eu tenho visto cada vez mais pacientes que fazem laser estando na fase de recuperação de movimento ou na fase de sequela com pouco movimento. Eu observo que tem contração muscular, mas não tem movimento. E quando a gente interrompe esse laser, o movimento sai melhor. Então, é uma questão aí que pode ser, o pessoal não concordar muito, mas essa é a minha opinião e o que eu tenho visto na minha prática clínica, tá bom? A academia, eu acho que é assim, você falou que tá com 12 dias de lesão. Eu poderia te orientar, assim como eu oriento os meus pacientes. O que você pode fazer para favorecer a regeneração você dentro do seu corpo? Diminuir a inflamação corporal. O que é diminuir a inflamação corporal? Mudar a sua alimentação para não ingerir, na verdade, açúcar e farinha, porque açúcar e farinha são inflamatórios e já foi provado que a regeneração nervosa é pior se você tem uma inflamação alta no corpo. Como você pode diminuir a inflamação? Mudando a sua alimentação, cortando açúcar e farinha, aumentando a ingestão de água e fazendo atividade aeróbica leve diária, tá? Por que eu não orientaria a fazer academia? Porque o seu rosto está com um desequilíbrio muscular. Você fazer academia, a parte de tronco e mesmo o esforço que você faz com a perna, faz com que seu rosto contraia-se de forma em massa, tem uma contração em massa, né? Que não é uma contração funcional, não diz respeito a nossas expressões. Como tem esse desequilíbrio e o platismo é um músculo muito grande aqui e ele sofre muita interferência do resto do corpo, você pode favorecer mais ainda esse desequilíbrio e o platismo puxa o seu rosto para baixo. E isso pode comprometer a sua evolução. Lembra que eu falei sobre as restrições? Restringindo com que o seu rosto volte mais próximo do normal, tá? Vamos ver o que mais tem aqui de fase aguda. Deixa eu ver. Uma coisa que é importante falar, quando a gente não tem, a Ana Paula relatou aqui, tá com o paciente há 3 meses, teve ganhos no fechar do olho, mas ainda estão mantendo sem novos movimentos. Uma coisa que a gente precisa observar, que não ter movimento não significa não ter contração. A gente não tem movimento ou porque não tem contração ou porque o rosto está muito rígido que não consegue relaxar para gerar movimento. Um músculo contraído não gera movimento. Se está tudo contraído, tudo aderido, você também não tem movimento. Então precisa ficar atento a isso também. Estou há 4 meses, meu sorriso voltou, mas ainda com paralisia de Bell, fiz fisioterapia e acupuntura por uns 2 meses e parei. Ana Paula, não trabalho com laser. Você encaminharia para um profissional que tem o laser? Se o paciente está com você, deu 1 mês, você percebe que ele está evoluindo, ok. Agora, se passou de 1 mês, ele não tem evolução é por fase flácida e não por aderência. Tem que observar muito bem isso. Eu comecei a atender um paciente dia 10, sem movimento, com, se eu não me engano, ele é de maio, 4 meses de lesão, 4 meses de lesão, comecei a atender ele dia 10, sem movimento, só que a minha suspeita era que não era uma fase flácida, ele já estava com aderências e rigidez muscular. Atendi ele dia 10, atendi ele dia 17, já com as orientações que eu tinha passado, ele já estava com movimento e hoje... dia 10, dia 17 e dia 23, mais movimento ainda e hoje muito mais movimento. Eu vou dizer que ele regenerou nesse 1 mês? Não, ele não regenerou nesse 1 mês. Desculpa, dia 17, 23 e hoje. Ele não regenerou nessas 3 semanas. Já tava ali o movimento.
é que a abordagem, as orientações foram as apropriadas para liberar o movimento, tá? Para liberar para que o que já tinha de contração ali aparecesse, tá? Se esse paciente não tivesse com movimento algum, passou 2 semanas, eu não consegui perceber alívio nenhum, movimento nenhum, eu indicaria para o laser. Tanto que era isso que a gente ia fazer, mas aí eu já falei, opa, suspende o laser. Não vamos mais pro laser porque eu tô vendo movimento aí, tá? Obrigada, Ana. Vamos ver. A Mick falando, tudo isso eu fiz. O médico falava para fazer bastante e agora a musculatura tá toda errada. Minha paciente foi ao médico e ele quis que ela fizesse eletroestimulação, só que eu já tinha ensinado sobre isso. Ela falou pro médico que era com tudo ultrapassada. Infelizmente tem muita gente. Nas massagens podemos usar o taping. Na verdade, o taping ele é utilizado para estimular fuso neuromuscular. No rosto a gente não tem fuso neuromuscular. A propriocepção é dada pela pele. Eu acho que assim, você usar a pele como meio proprioceptivo ajuda, tá? Mas o taping especificamente não é ele que vai fazer a diferença, é porque ele acaba dando um estímulo na pele que é o proprioceptivo. A Conceição, verdade, a Grazi conversa e o movimento sai automaticamente, é isso mesmo. Não aplico o protocolo de Chevalier, não. Assim, o protocolo não. Eu não peço a movimentação pura, eu não aplico o protocolo, eu peço sim mimetização de emoção. Quando o paciente está mais treinado, ele já entende mais o que eu estou pedindo, mas eu sempre vou para mimetização de emoção e não aplico protocolo nenhum, tá? Eu conheço sobre ele, mas não aplico o protocolo. Então assim, quando eu vou pedir pro paciente, é o que eu fiz aqui com vocês. Imagina que alguém chegou com uma caixa de vinho para você. Ou imagina qual é o seu pior cheiro, a coisa que você menos gosta. Imagina que você está sentindo isso. Então é mimetização da emoção, tá? Conseguimos melhorar a cinesia depois de 1 ano de paralisia? Sim, consegue melhorar. Eliminar, provavelmente não, mas melhorar sim. Estou há 4 meses, vou voltar, já recuperei 70%, mas parei de fazer físio. Não é hora de parar. Samara, agora é o momento mais perigoso. Por quê? Com 4 meses é quando começam a aparecer as cinesias. E se elas aparecerem, a gente tem que tirar imediatamente. Porque quanto mais elas ficam, pior é. No curso a gente vai saber se está encurtado ou se tem mobilidade? Sim, você vai aprender a avaliar, tá bom? Nádia, na lesão central, qual é a sua pergunta? Você perguntou na lesão central. Na lesão central você vai ter comprometimento só da porção inferior contralateral, tá? E a fase flácida é semelhante, só que ela permanece por mais tempo. Tá tomando prednisona, ainda tá tomando, Fabrícia, prednisona? O alaciclovir é 5 dias, ok, mas ainda tá tomando? Se tá tomando, precisa ver a dosagem, porque se você ainda tá com dor, pode significar que ainda seja inflamado e precisa aumentar essa dose de novo. Existe uma fase que estaciona sem essa melhora? Meu olho, por exemplo, alguns dias sinto melhor que os outros, mas sinto uma regressão. Grazi, pode ser que você esteja passando da fase de recuperação de movimento e a gente pode ter piora sim, tá? Que é quando começa a entrar na fase de sequela, que tem mais aderência, tem mais contratura. Falar que é fase de sequela não significa dizer que vai ficar piorar. Mas você tem que intervir, porque é normal sim ter uma piora. Samara, se você sente dor no rosto, seu rosto está contraturado, seu rosto está em fadiga e precisa relaxar, porque isso pode gerar movimento compensatório e cinesia. Gente, deixa eu responder as perguntas do pessoal. Tem pergunta aqui, deixa eu ver. Bom, falei sobre a efetividade do laser. Dermato aplicou radiofrequência na lesão para estimular calor, porque falei que compressa morna era recomendado. Qual a postura sobre dermato interferir assim? Bom, provavelmente o paciente, infelizmente, deixa eu colocar aqui. Provavelmente o paciente
foi influenciado na hora, né? Ele vai fazer porque a dermato falou e se tá ali ele vai fazer. Mas você tem que orientar, porque radiofrequência é eletroestimulação. Então ele vai sim atrapalhar e pode gerar sequela. Deixa eu ver. Olha, existe alguma explicação por que o paciente entra em contratura na fase aguda? Provavelmente porque esse paciente passou da fase flácida para a fase de recuperação de movimento. Nesse primeiro momento foi rápido a evolução dele. Então, na fase de recuperação de movimento, tem-se contraturas e tem que cuidar das contraturas. Então, aqui de novo, fase aguda é tempo e fase da paralisia é outra história. E você pode passar da fase flácida para a fase aguda em uma semana. Ou da fase flácida para a fase de recuperação de movimento em uma semana. Quando na fase aguda apresenta contratura, o que provavelmente é uma fase de recuperação do movimento, faz as liberações igual na fase crônica? Sim, você está tratando o que você está vendo. Você não é o tempo que vai falar, então eu faço digitopressão na fase crônica, mas como é aguda, como é recente, eu não faço digitopressão. Não, você vai avaliar. O paciente tem contratura? Qual é a melhor forma de tirar a contratura? Digitopressão. Vou fazer a digitopressão independente do lugar e do momento. Deixa eu ver. Peraí. Eu quero pôr só as de fase aguda pra gente resolver de hoje. Quais estímulos e movimentos podemos fazer nesta fase? Você vai fazer de acordo com o que o paciente apresenta, se ele está na fase de flácida de recuperação do movimento. E isso tem que ser voltado à permissão. Então, você não vai fortalecer, você vai permitir o movimento, vai pedir o movimento para avaliar. Então, você solicita o movimento na terapia para avaliar. O paciente já faz o que ele precisa fazer no dia inteiro. O paciente fala, o paciente se comunica, o paciente tem expressão, ele come. Então, o rosto dele está sendo estimulado o tempo todo. Você não está deixando de estimular. Lembra, o comando ele é subcortical, lá no meio do cérebro. Então, isso é automático, está sendo mandado o tempo todo o estímulo para esse lugar funcionar. O que você vai fazer é avaliar o que está atrapalhando que ele funcione, tá? Vamos ver o que mais. Exercícios para fazer em casa. Eu não oriento exercícios de ativação em casa. Por quê? O que significa exercício de ativação? Levanta a sobrancelha 10 vezes, faz bico 5 vezes, sorri 20 vezes. Porque o paciente vai fazer errado. Porque ele quer? Não, porque ele ainda não tem condições musculares de fazer. E ele já faz o que precisa fazer durante todo o período. Então, eu não vou pedir exercício de ativação. O que eu vou fazer é avaliar na terapia e pedir e orientar mobilizações, alongamentos, massageamentos para que ele saia dessas limitações e aí o rosto consiga funcionar naturalmente. Gente do céu, não vai dar tempo. Quando começo os exercícios? Só quando eu entrar na fase de recuperação do movimento, a resposta é a mesma da anterior. Você o tempo todo está avaliando o seu paciente para ver o que está atrapalhando o movimento. Então, você não pede exercícios de repetição. Ele já faz isso naturalmente, tá? Vamos ver o que mais. Já passou, que eu já respondi, né? Já passou 2 dias e ainda sinto muita dor no ouvido. Eu, se fosse você, voltaria no médico. Se parou o medicamento, voltaria no médico, tá? Pra ver se não precisa voltar a tomar o remédio. Opa, peraí, tem mais uma aqui. 20 dias
de paralisia sentindo espasmos no canto do olho e lábio inferior. É normal? Michele, significa que essa região está em fadiga. Já voltou a inervação nessa região, senão não teria esse espasmo, mas significa que está em fadiga. Não é bom ter espasmo. A gente precisa relaxar essa musculatura. Peraí. A gente precisa relaxar essa musculatura. Então, fazer a digitopressão, bolsa de água morna, tudo isso ajuda a relaxar, porque a gente não quer incentivar uma contração, não quer permitir uma contração involuntária. Espasmo é contração involuntária, tá? Então, é bom porque já tem a reinervação e é ruim porque tem que eliminar, tá mostrando que o rosto tá sobrecarregado. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui das que vieram. Tá. Isso. Vamos ver o que mais temos aqui, antes que acabe nosso tempo. Deise Monteiro, estou com 6 meses de paralisia e não sinto muita evolução. Precisa ver se o seu tratamento está sendo correto, tá, Deise? Já respondi esse da Grazi. Aí respondi da Michele. Dose correta, né, Jane? Oi, tudo bom, querida? Nesses primeiros 10, 15 dias de lesão, tu orienta calor, alongamento, cuidado com o olho, medicação e nada de gelo, nem mímica, nem eletro, nem nada. Sim, mas eu tenho que... eu tenho que observar o que o paciente está apresentando. Eu sei, gente, eu sei que é difícil colocar na cabeça de físio, assim como era na minha, porque eu também já fiz mímica facial com o paciente. Até eu entender que na minha terapia eu não tenho que fortalecer, eu tenho que olhar o que está atrapalhando. O foco é esse, olha o que está atrapalhando, porque ele já vai movimentar o rosto naturalmente, ele já vai mandar o comando que tem que mandar naturalmente, tá? E o fortalecimento ele vai vindo com o uso do rosto. Se hoje ele contrair um pouco e tá ali a contração, se eu libero essa sobrancelha e durante o dia ele faz a expressão, ele vai estar tendo esse fortalecimento que ele precisa, tá? Fabrícia, então assim, teoricamente tá tudo certo aí, mas... Você acha que paralisia pode ser hoje em dia uma sequela de Covid? Dependendo do caso, sim, tá? Eu já tive pacientes que vários pacientes que tiveram paralisia depois de em torno de 30 a 45 dias do Covid. Paralisia de Bell pode dar mais uma vez? Pode. A frequência é de 9% só, não precisa se preocupar com isso, mas lembrando, toda paralisia de Bell significa que seu organismo não tá legal. Então é um sinal de alerta gigantesco. Você precisa cuidar do seu corpo, tá? A chance de ter uma nova paralisia é pequena. É a mesma que a minha, que eu nunca tive. A sua é igual a minha, Helenita, de ter nova paralisia. Só que se você já teve, é a mesma coisa. Vocês aqui já me perguntaram várias vezes. Eu ia falar disso, esqueci de falar disso no Stories. Faz 2 semanas, antes da gravação do curso, no fim de semana, eu fiquei 2 semanas com espasmo no olho. O que significa isso? Estresse. Significa que meu corpo não tá adequado. Na última semana, além do espasmo no olho, eu tive espasmo no canto da boca. Não era visível, eu olhava no espelho para ver se eu conseguia ver, não era, mas eu sentia lá dentro um espasmo. Mais uma vez, estresse. Então, se você teve uma vez, significa que naquele momento seu corpo não estava legal. Isso é um alerta. Opa, para você, para mim, vamos organizar de novo, vamos melhorar a alimentação, fazer exercício, respirar, meditar, para poder diminuir o estresse e melhorar a sua qualidade de vida? Então, infelizmente, pode dar de novo. A chance é a mesma coisa como se você tivesse a primeira vez, mas é um sinal de alerta para você cuidar de si. Jorge, tive 3 paralisias já faz alguns anos, mas hoje comecei a ter piora do movimento depois de tanto tempo. Tem como melhorar? Tem, Jorge, tem sim. Quem teve paralisia em janeiro de 2021? Dona Jane, pode fazer tatuagem na sobrancelha? Eu não faria agora. Porque, se a gente for pensar janeiro para setembro,
dão 8 meses, tá? 8 meses o seu rosto ainda está mudando. Então, o que pode acontecer? Você fazer a micropigmentação agora na sobrancelha e seu rosto mudar daqui a 3, 4 meses, porque ele ainda está em evolução, e eu tô falando de você, porque eu conheço o seu rosto, ele tá ainda mudando, e aí ficar diferente a sobrancelha. Então eu esperaria mais tempo por causa disso, tá? Ai, que bom, Lidiane, cada dia eu gosto mais disso, apaixonada por essa reabilitação, é maravilhoso. Algum estudo que fala do consumo de proteína e paralisia? Não sei, nunca procurei sobre isso, tá, Mariana? Ana Paula, ele não tem contração, atendo ela desde o início, estamos sem encurtamento e sem contratura, que bom. Não sei, Ana, precisa avaliar melhor, tá? A regeneração da síndrome de Hansen-Hunt pode durar mais de um ano? Olha, na síndrome de Hansen-Hunt a gente tem, além de um comprometimento por compressão dessas fibras, a gente tem lesão na própria fibra, né? Então você tem essas duas questões. O número de fibras que vão passar pelo processo de regeneração é maior. Teoricamente, pelo processo todo de regeneração, ele dura cerca de um ano, mas eu não vou dizer que é tipo... Mas vamos lembrar que o processo de recuperação é diferente de regeneração. A regeneração pode parar, mas a recuperação ainda tem um processo pela frente, tá? Que para quem inicia o tratamento na fase crônica e está com muita rigidez, você indica laser? Não, não indico. Na verdade, na minha prática eu contraindico, tá? E para quem tem quase 4 anos de paralisia, um nódulo de linfonodo na parótida, pode fazer academia? Pode, mas você tem que observar se você, quando sai da academia, seu rosto não fica mais rígido. Se ficar, você tem que fazer mais alongamento, compressa depois da academia para eliminar isso. Compressa não pode, perdão. Compressa não pode por causa do linfonodo na parótida, não pode. Obrigada, Miki. Melhora 5 meses pra cá com a acupuntura. Só tenho dormência no lado da paralisia. Lília, você acha que é dormência de tipo você encosta e não sente, ou a sensação é diferente? Porque normalmente na paralisia facial, se eu tenho só afetado o nervo facial, eu não tenho comprometimento de sensibilidade. Eu toco é igual dos dois lados, mas eu posso ter comprometimento de sensação, porque como o movimento não é igual, consequentemente o movimento da pele não é igual, e como a propriocepção ou percepção do rosto é dado pela pele, ele pode sair diferente, tá? É normal sentir dor no ouvido oposto à paralisia? Provavelmente não está relacionado à paralisia, Aline. Muitos médicos não estão atualizados. Babi, vai ficar salva, tá? Estou com 12 dias de paralisia pela segunda vez em 15 anos atrás, agora voltou. Tive a última vez uma cirurgia. Não entendi. Que tipo de cirurgia que é? Michele, falei dos espasmos, tá? Já estou a falar em sinaxial? Não escutei. Grazi, na fase flácida, sem movimento então, eu direciono sempre nas liberações, principalmente no lado não afetado para dar a referência de simetria. Nos dois lados, Babi, nos dois lados. Você vai liberar para não tracionar tanto pro lado normal, mas você também tem que liberar e massagear do lado afetado para evitar as aderências. Tive um paciente que acordou do pós-operatório de um tumor cerebral já em contratura. Isso aconteceu pelo grau de lesão do nervo? Não sei, Mariana. Precisaria entender melhor e ver um pouco melhor esse rosto. Porque se ele teve uma lesão nervosa, você não tem... deixa eu mudar a minha resposta. Porque o que pode acontecer? O processo de degeneração em si demora 10 dias, 15 dias. Então, nesse primeiro período, nesses primeiros dias, ele ainda pode ter a contração do coto distal. O coto distal ainda tem alguns neurotransmissores, tá? Então, pode ser isso. Gente, vocês viram o que eu fiz agora? Baseada na fisiologia da degeneração,
eu pensei na possibilidade, na hipótese da resposta da Mariana que eu não sabia de bate-pronto. Se você não sabe a fisiologia e a biomecânica, você não consegue tratar um paciente de paralisia facial. Você precisa entender tudo o que acontece para você realmente conseguir tratar e criar uma hipótese correta, porque senão você não trata direito. Samara, o que posso fazer para relaxar o rosto? Bolsa de água morna. Se você não tem tumor de parótida, não tem rosácea e não tem infecção de pele, pode fazer bolsa de água morna. Pode fazer alongamento na região do espasmo, Maria Clara, e digitopressão também. A sensação de uma formiguinha correndo na testa do lado paralisado significa alguma coisa? Pode ser algumas coisas, Barros. Pode ser. Calma que eu já tô cansando, minha cabeça tá falhando. Pode ser a questão de inervação mesmo. Pode ser aderência, que de repente descola alguma coisinha e você sente o sangue passar, tá? Porque quando você tem aderência, os vasos sanguíneos também ficam comprimidos. Então pode ser isso também. Olha, o computador desligou de novo. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Acabou, será? Acho que acabou. Não. Calma, pera, tem mais. Oi, Natália. A sua foi devido ao Covid, Samara. Normalmente, as paralisias devido ao Covid têm uma resolução melhor, tá? Não, pelo menos as que eu vi. Quase 3 anos de paralisia, já fez fisioterapia, acupuntura e continuo com sequelas. O que fazer? Tratamento especializado, Keila. Tratamento especializado tem melhor assim. Deixa eu ver. A Jane, tá bom, obedeço, isso mesmo. Loja Marlene, eu já respondi, tá? Sobre os exercícios. Alguma ligação do lúpus sistêmico e paralisia? Olha, eu nunca vi falando sobre especificamente, mas doenças inflamatórias e autoimunes têm uma leve chance um pouquinho maior. A questão é que quando você tem o lúpus, você tem aumento da inflamação corpórea e isso compromete um pouco a regeneração. Então, a ligação maior é na parte de comprometimento da regeneração, mas não tanto de predisposição, tá bom? Mas tem uma tendência um pouquinho maior. Eu não posso dizer, é diferente, por exemplo, se eu falar diabetes descompensada, hipertensão descompensada é fator de risco. O lúpus, ele não chega a ser um fator de risco claro, mas ele tem uma leve tendência, tá bom? Com 2 anos de paralisia, você pode fazer musculação com Conceição, mas observando isso. Se o rosto fica mais tenso, tem que fazer mais alongamento, tá? A paralisia facial de Moebius não volta. Olha, precisa avaliar muito bem. Porque o que é a síndrome de Moebius? É a falta do nervo mesmo. É a falta do núcleo. Tem pacientes que têm parcial isso. Então, ele pode ter um movimento parcial. Agora, quando a gente não tem o nervo em si, aí é mais complicado, tá? Mas precisa avaliar muito bem. Eu tô com uma pacientinha que tem síndrome de Moebius e um dos lados dela tá movimentando, o outro ainda não. Então, Loja Marlin, se você tá com 12 dias de paralisia, não tá na hora de pensar em cirurgia agora não, tá? Miki, se no seu caso a acupuntura ajuda, a acupuntura ajuda muito para bem-estar corporal e ela pode ajudar a relaxar, mas seu rosto tá indo super bem, mas pode ajudar sim, tá? A cirurgia de descompressão é uma questão que tá falando aqui sobre a cirurgia de descompressão na fase aguda. Hoje em dia ela já não é mais tão indicada pelo alto risco de lesão de audição. Então ela não é mais tão indicada, tá?
mas tem que acompanhar com o seu médico. Os últimos médicos que eu vi falando não indicam mais. Deixa eu ver aqui, gente, preciso terminar aqui. Tem muitas perguntas. Deixa eu ver o que mais tem de fase aguda, tá? Ana Paula falando, é possível a fase flácida durar 3, 4 meses? Sim, é possível durar. Ana, de novo, fase aguda é diferente de fase flácida. Fase aguda é tempo, fase flácida é o rosto flácido. Então tem paciente que nunca recupera, infelizmente. Ele permanece na fase flácida, não tem a ver com o tempo. Fase flácida que ainda tá com 3, 4 meses na fase flácida, significa que o grau de lesão foi muito intenso, tá bom? Gente, já passei do meu horário aqui, tem que ir para uma próxima reunião. Muito, muito obrigada. Adorei conversar com vocês. Hoje que foi uma live bem extensa. Vou fazer o seguinte, a próxima live que vai ser dia 13, semana que vem é dia 14. Dia 13 eu vou fazer live de perguntas e respostas, tá bom? Que tem muita pergunta aqui e eu acho que vocês têm muita pergunta. Então, dia 13, live de perguntas e resposta, tá bom? Combinado? Boa noite, descansem e nos vemos dia 13. No feriado não vou fazer não, tá? Dia 13. Beijo, boa noite pra vocês.